Dando continuidade aos vídeos de apologética, vamos falar hoje sobre Deus e o problema do sofrimento. Primeiramente, precisamos falar sobre a redefinição de ateísmo. Ateísmo, em sua essência, significa a defesa de que Deus não existe. O que acontece é que os ateístas atualmente não têm nenhuma evidência que comprove a sua alegativa. Então, o que eles fazem é disfarçar e tentar redefinir o que significaria ser ateu. Primeiro, nós vemos o argumento de que não há como provar uma negativa universal, como, por exemplo, Deus não existe. Então, a própria lógica deles já fica distorcida por não poderem comprovar seu próprio argumento mais forte, sua própria crença. Então, o que acontece atualmente é a redefinição do que seria ateísmo. No caso, ateísmo agora passou a ser a ausência de crença em Deus. Nisso, o ateísmo deixa de ser um ponto de vista ou uma posição e acaba por se tornar um estado psicológico, um estado de ausência de crença, que, venhamos e convenhamos, pode ser genérico até demais. Acaba se tornando algo que abrange muito e redefine o que significaria o ateísmo em sua origem. O propósito desse vídeo é olhar a existência de Deus pela perspectiva do ateu e tentarmos encontrar argumentos que comprovem a nossa perspectiva cristã. Queremos saber se Deus realmente existe. Olhando pela perspectiva do ateu, um dos argumentos mais fortes seria a existência do sofrimento. O problema do sofrimento tornaria impossível ou improvável ou até questionaria a coexistência de Deus e o sofrimento. Disso nós precisamos fazer uma distinção no problema intelectual para que fiquem óbvios os argumentos lógicos, mas ao mesmo tempo sejam fortes os argumentos para as pessoas que estão passando por um problema emocional de sofrimento. Nisso, primeiramente, nós temos que fazer as distinções nas versões do problema do sofrimento. Temos a versão intelectual desse problema e temos a versão emocional do problema do sofrimento. A versão intelectual vai falar que é plausível que Deus e o sofrimento não coexistam, enquanto o problema emocional do sofrimento vai dizer respeito às pessoas não apreciarem a existência de Deus no sofrimento, não apreciarem que Ele permita o sofrimento. Então vamos primeiro falar sobre o problema intelectual do sofrimento. Ser plausível ou não a coexistência de Deus e do sofrimento. Primeiramente, para esse argumento nós precisamos lembrar que estamos olhando da ótica do ateu. E aí nós precisamos fazer duas perguntas. Você acredita que é impossível que o sofrimento e Deus possam coexistir ou que seria apenas improvável? A partir daí nós partimos para duas versões do problema intelectual, a versão lógica e a versão das evidências. Elas vão tentar nos responder essas duas perguntas. A versão lógica do problema intelectual, ela vai dizer respeito a ser impossível que Deus e o sofrimento coexistam, partindo da seguinte premissa: existe um Deus todo-poderoso e amoroso e o sofrimento existe. A um primeiro olhar, não parece que essa premissa teria alguma contradição, porém nós temos que avaliar a contradição implícita dessa premissa, que seria: se Deus é todo-poderoso, Ele criaria um mundo sem sofrimento. E a partir dessa contradição, volto da contradição implícita, que seria a seguinte: se Deus é poderoso, Ele consegue fazer qualquer mundo que Ele queira. E se Deus é amoroso, Ele prefere um mundo sem sofrimento. Porém, essa contradição implícita, ela não encontra uma base tão forte de lógica, porque se Deus pode criar qualquer mundo que Ele queira, Ele pode criar um mundo que seria logicamente impossível, fazendo o sofrimento e Ele próprio coexistirem. E quanto à contradição de se Deus é um Deus amoroso, Ele prefere um mundo sem sofrimento, devemos avaliar se Deus não teria razões preponderantes para o sofrimento no mundo, por exemplo, um bem maior. Podemos pegar o exemplo de quando você leva seu filho no dentista. Você sabe que vai haver sofrimento, principalmente se for uma criança, aí é que vai haver mesmo, mas vai resultar num bem maior, vai resultar na saúde da pessoa. Só isso já nos revela que Deus pode ter um propósito maior por trás do sofrimento, o que é muito mais fácil de provar do que o ateu que vai tentar provar ainda que Deus e o sofrimento não podem coexistir. A partir disso, nós podemos criar a nossa própria premissa como cristãos, de que
Deus tem um propósito para o sofrimento, fazendo com que Deus e sofrimento possam coexistir. Sem dúvida, Deus poderia reduzir o sofrimento sem reduzir o bem geral no mundo. Nisso, o ateu vai tentar comprovar que a existência do sofrimento ela acaba negando a existência de Deus. Se um existe, o outro não existe, os dois não poderiam coexistir por essa probabilidade. Mas a nossa resposta a isso está em 3 tópicos. Primeiro, a gente fala sobre as limitações humanas. Nós, como seres humanos, somos finitos. Somos limitados no espaço, no tempo e só conseguimos ver o que está à nossa frente. Enquanto Deus, um ser eterno, perfeito, tem a visão ampla de tudo o que acontece. Só para a gente ter uma pequena noção sobre essa divisão de visões, nós podemos pegar um exemplo na cultura mesmo, que é um filme chamado Sliding Doors, que conta a história de uma mulher que vai sair para trabalhar normalmente e utiliza o metrô. A história se divide em 2 possibilidades. A possibilidade em que ela pega o metrô, consegue entrar, e a possibilidade em que as portas se fecham antes que ela consiga entrar no metrô. O que acontece a partir disso é a divisão de possibilidades. Em uma possibilidade, ela tem uma vida boa, uma vida agradável, de sucesso, enquanto na outra possibilidade, ela tem uma vida de sofrimento. Quando vemos o filme, nós pensamos em várias hipóteses e várias possibilidades do que poderia acontecer, mas é interessante falarmos sobre o final. No final, a jornada que leva ela a grande sucesso e a realizações acaba nós sofrendo um acidente num dia e morrendo, enquanto o segundo caminho em que ela enfrenta dificuldades acaba tornando-a mais forte e acaba terminando em alegria, o que é bem impressionante para um filme que reflete a visão do mundo, não é? Quanto a isso. O que a gente está tentando explicar aqui não é que as coisas boas vão vir depois do sofrimento, não é esse o ponto aqui. A única coisa que eu estou tentando explicar através disso é que nós não temos como visualizar a frente, não da mesma maneira que Deus. Então, a nossa limitação humana já seria motivo suficiente para nós nem perguntarmos o porquê da coexistência entre o sofrimento e Deus ou a improbabilidade disso acontecer. Agora nós vemos também o completo escopo das evidências de Deus. Com isso, nós podemos falar que o argumento da existência de Deus, o argumento favorável à existência de Deus, é muito mais forte do que um argumento de que não poderia Deus e o sofrimento coexistirem, ou até da própria inexistência de Deus. Podemos pegar, por exemplo, o argumento moral. Primeiramente, se Deus não existe, então não existem valores morais objetivos. Se valores morais objetivos não existem, o mal existe. Por algumas coisas serem más, acaba sendo percebido o valor moral existindo novamente. E se o valor moral objetivo existe, logo Deus existe também. O que temos que visualizar aqui é que os ateus estão se atentando ao sofrimento como uma coisa ruim, como uma coisa má. E a partir do momento que eu tenho a visão do que é má, eu consigo ver o juízo moral deles, que é mais uma prova da existência de Deus. Se os ateus acreditam que o sofrimento é mal, logo eles estão fazendo juízos de valores morais objetivos que somente podem existir se Deus também existir. E o terceiro aspecto que temos que avaliar é o sofrimento da perspectiva cristã. As doutrinas cristãs aumentam a probabilidade de Deus e o sofrimento coexistirem. Primeiro entendemos como cristãos que o propósito da vida não é a felicidade em si, mas o conhecimento de Deus. As pessoas tendem a assumir primeiro que o principal objetivo da vida delas é ser feliz, o que não é uma mensagem nova, já é uma mensagem bem mais antiga. Só que a felicidade humana, nessa perspectiva de mundo, sem ser uma perspectiva cristã, ela está atrelada à interferência mínima de Deus na vida. Porém, como cristãos, nós sabemos que a verdadeira felicidade vem do conhecimento de Deus. Só quando eu conheço quem Deus é e quem eu sou através de Deus é que eu consigo encontrar plena e duradoura realização. Nisso nós vemos que o sofrimento humano inocente, ele acaba por estimular a dependência e relacionamento com Deus mais profundos. Então, como eu respondo ao sofrimento, acaba me aproximando de Deus. Nós conseguimos ver ao longo da história o propósito de Deus em que o seu reino avance e que as pessoas possam ser livremente atraídas a entrar nesse reino também, a compartilhar da felicidade em Deus.
A partir disso, vemos que o sofrimento pode ser grandemente utilizado para que essas pessoas possam vir a conhecer a Deus e o seu reino. Temos como exemplo disso o livro Operação Mundo, de Patrick Johnstone. Nisso ele relata que países que passaram por grande sofrimento pela pregação do Evangelho acabaram só por expandir cada vez mais a mensagem e, consequentemente, o reino de Deus. São exemplos desses países China, El Salvador e Etiópia. Porém, as pessoas se rebelaram contra Deus, não querendo se submeter à sua vontade e à sua autoridade. Nisso nós vemos que os males desse mundo são testemunho da depravação humana em seu estado de alienação a Deus. Isso para o cristão é algo até esperado, pois sabemos que Deus entregou a humanidade ao pecado que ele livremente escolheu, como podemos ver lá em Romanos 1, dos versículos 24, 26 e 28. E aí nós prosseguimos vendo que o propósito de Deus não está restrito a essa vida, mas sim que ele passa para além do que podemos ver. Sabemos como cristãos que Deus prometeu aos que confiam e creem no seu nome como Salvador e Senhor de suas vidas, ele prometeu a vida eterna. Nesse ponto, quando Deus pede aos seus filhos que suportem o sofrimento, ele tem em vista a alegria duradoura e eterna que teremos no céu, muito além da nossa vida terrena. Como bom exemplo disso, podemos falar de Paulo, servo que teve uma vida de sofrimentos, com perseguições, prisões, e mesmo assim teve um testemunho de perseverança, como ele próprio escreve em 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Paulo não está aqui desprezando o sofrimento quando fala sobre leve e momentânea tribulação. O que temos aqui é a visão de um servo de Deus que está olhando não para o que pode ser visto agora, mas sim para a perspectiva eterna, de uma vida eterna e uma alegria duradoura ao lado de Deus. É como se ele colocasse numa balança, de um lado o sofrimento e do outro lado a glória de Deus. Vemos aqui que o peso de glória é bem mais forte que o sofrimento momentâneo, fazendo mais sentido ainda de que o nosso bem maior é o conhecimento de Deus, é um bem incomensurável. Isso dá sentido a quando vemos servos de Deus que estão passando por várias lutas de diversas naturezas, continuarem dizendo que Deus é bom para mim. Deus é bom para mim porque o meu bem maior é conhecê-lo. Então eu sei que o sofrimento vai passar. Eternamente quem vai ficar é Deus, sendo glorificado e nos trazendo a verdadeira felicidade. Passado o problema intelectual do sofrimento e vencidos os argumentos dos ateus, apesar de ver de uma perspectiva lógica, como podemos consolar alguém que está passando pelo problema emocional do sofrimento? Vemos que quem está em momento de angústia talvez não vá dar tanta vazão aos argumentos lógicos, e sim a argumentos que demonstrem o amor de Deus no momento do sofrimento. O que vemos aqui primeiro no problema do sofrimento é que não é tanto um problema de refutação da coexistência de Deus e o sofrimento, mas sim um problema de rejeição de Deus. Como vimos, o homem desvirtuou o propósito de sua vida, acreditando que pode buscar a própria felicidade com a interferência mínima ou até inexistente de Deus. Porém, temos em frente a isso o consolo que Deus dá às pessoas que estão passando por sofrimento. Preciso falar para você que está nos assistindo que Deus não é um criador distante, Ele é um Pai amoroso. Como um Pai amoroso, Ele deu o seu bem mais precioso, o seu Filho Jesus Cristo, em favor dos pecadores. Cristo, quando veio à Terra, passou por diversos sofrimentos. Alguns sofrimentos de caráter moral, abalos psicológicos e sofrimentos físicos também, sofrimentos reais e uma morte numa condenação injusta. Ele sofreu por tudo isso de maneira voluntária. Então, como nós podemos rejeitar alguém que abriu mão de tudo por nós? Em Cristo vemos a perseverança ao sofrimento, o consolo, o amor e vemos também a esperança. Ele nos fala para termos bom ânimo porque Ele venceu. É por causa do triunfo de Cristo sobre a morte e o pecado que podemos ter o consolo de que nós também venceremos com Ele, por conta da ressurreição dEle, por crermos nele. A força que temos em Cristo nos faz perceber que o Senhor é tudo o que precisamos. Através disso, vamos passar pelo sofrimento da perspectiva correta, da perspectiva didática de Deus, de produzir perseverança e suportar o sofrimento tendo em vista a vida eterna que Ele nos prometeu. E eu garanto que não há consolo no mundo que
seja pelo menos comparável ao consolo que Deus dá a seus filhos. Nisso nós vemos que, apesar do argumento de problema do sofrimento ser algo utilizado pelos ateus, ele acaba só atestando a necessidade de um Deus que exista, que dê a solução para o sofrimento. Sem Deus não há esperança nem redenção ao ser humano, e todo sofrimento seria em vão. Então concluímos que Deus é a solução para o problema do sofrimento.